Olá, eu sou a professora Naone Martins e no vídeo de hoje eu quero lhe dar 4 dicas de como estabelecer uma rotina de estudos produtiva e eficaz. Você tem técnicas que você utiliza na sua rotina de estudos? Você conhece quais mecanismos pode auxiliar você ter mais produtividade nos seus estudos? Então vamos juntos estabelecer quais são essas dicas. Desde já eu quero pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, que compartilhe para auxiliar no crescimento desse canal. Bem, para poder falar dessa questão de estabelecer uma rotina produtiva e eficaz de estudo, eu separei aqui 4 dicas para que nós possamos criar essa rotina. A primeira dica é: crie o hábito de estudar. Talvez estudar para você é aquele momento que você só desenvolve às vésperas de uma prova, ou uma hora antes de uma prova. Eu não sei como você organiza a sua rotina de estudo, mas para você que é estudante de direito, estudar tem que ser um hábito diário. Professor, estudar tem que ser um hábito diário? Sim, estudar no curso de direito é um hábito diário. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho como estudar todos os dias porque eu não tenho um tempo organizado na minha rotina para poder estabelecer esse meu horário de estudo. A ideia inicial que nós temos quando nós pensamos em criar uma rotina de estudo é que nós temos que reservar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para que a nossa rotina de estudo seja eficaz. Isso não é necessariamente verdade, porque para suas provas semestrais, por exemplo, se você tem todos os dias pelo menos 1 hora que você pode se dedicar aos seus estudos, essa 1 hora, ao final de um mês, fará toda a diferença na sua rotina de estudo. Imagine, se você pode estudar de segunda a sexta, 1 hora por dia, ao final da semana você já vai ter concluído 5 horas de estudo e dentro de um mês, 20 horas de estudo acerca de várias disciplinas que nós vamos organizar daqui a pouquinho, a maneira como você deve estudar. Então perceba, por menor que seja o tempo que você pode se dedicar ao estudo, se dedique durante aquele período que você tem disponibilidade. É melhor estudar 1 hora do que não estudar em nenhum momento do seu dia, sob a alegação de que você não tem tempo para estabelecer esse hábito de estudar. Então, primeira dica: crie o hábito diário de estudar. Nós não fazemos somente as coisas que nós gostamos, então, por mais que estudar seja algo para você que é dificultoso, estabeleça uma rotina, crie esse hábito de pelo menos alguns minutos ao longo do seu dia estudar. A segunda dica que eu tenho para vocês acerca dessa questão é criar um cronograma de estudo. Talvez você é apaixonado pelo direito penal, pelo processo penal, e não tenha o mesmo amor, por exemplo, para o direito civil, pelo direito do trabalho ou pelas outras disciplinas que você tem ao longo do seu curso, ou você que está se preparando para realizar um concurso, também não tem a mesma afeição pelas outras disciplinas. É necessário criar uma rotina de estudo para que você não se dedique apenas a uma disciplina. Então, se, por exemplo, durante o semestre, você tem a disciplina de Direito do Trabalho, Direito Penal, Direito Civil e uma disciplina de Processo Civil, por exemplo, você tem que estabelecer uma rotina de modo que ao longo da sua semana você consegue diluir um prazo igualitário para cada uma dessas disciplinas. É claro, pode ser que no dia da sua disciplina favorita o estudo seja mais prazeroso, o estudo flua de uma maneira melhor, mas nós não podemos colocar de lado as outras disciplinas que também são importantes. No futuro, no exame da OAB, será necessário um estudo multidisciplinar para concurso e até mesmo na nossa vida prática nós demandamos esse estudo multidisciplinar das disciplinas. Por isso, crie um cronograma de estudos de modo a contemplar o estudo de todas as disciplinas que você precisa se dedicar. Então, por exemplo, você pode estabelecer que toda segunda será o dia de estudar Direito Penal, na terça será o dia de estudar Direito Civil e assim sucessivamente, de modo a organizar de acordo com os horários que você tem disponível ao longo da sua semana. A terceira dica que eu tenho para vocês no tocante à organização da rotina de estudo é: crie mapas mentais ou resumos. É de suma importância que, ao longo dos seus estudos, você venha produzir resumos ou mapas mentais para poder assimilar ainda mais o conteúdo que você está estudando.
Por exemplo, você pode estudar com o auxílio de uma doutrina, bem como com o auxílio de uma videoaula. E à medida que você vai avançando no estudo com aquela doutrina, com a videoaula, você vai reduzindo esse assunto por meio dos seus resumos. Professora, eu tenho que ler a doutrina? Sim, pessoal, é de suma importância fazer o estudo da doutrina. Somente a videoaula, somente o resumo não é suficiente para que você venha desenvolver todos os conteúdos pertinentes àquela disciplina que você está estudando. Então, ao longo do semestre, para tornar o seu estudo mais dinâmico ou ao longo da sua rotina de estudo, você pode fazer a leitura da doutrina e, à medida que você vai fazendo a leitura, já marque os tópicos que são relevantes para reduzi-los em um resumo. É interessante que a doutrina ela explora o conteúdo de uma maneira bem ampla. Por isso, nem todo o conteúdo que está sendo explorado necessita ser colocado em um resumo. Então, você vai marcar os tópicos que você considera relevantes na sua primeira leitura da doutrina. Logo em seguida, você pega aqueles tópicos que você marcou como relevantes e os transforma em um pequeno resumo. Se você tem mais facilidade em construir o resumo por meio de mapas mentais, você também pode fazer isso. As grandes dicas são utilizar canetas coloridas, post-its, dentre outros recursos que nós temos para poder tornar o seu resumo mais ilustrativo, mais dinâmico, mais atrativo para o seu estudo. Então, primeira dica, crie uma rotina diária de estudo, crie o hábito de estudar. Segundo, crie o seu cronograma de estudo. Terceiro, produza resumos e mapas mentais. E por último, a grande sugestão, faça revisão do conteúdo estudado ao longo da semana. Se você organizou a sua rotina de estudo ao longo da semana, na segunda-feira é o dia de estudar direito penal, você vai estudar o direito penal e reservar um tempinho das horas que você deixou para poder estudar, para rever o conteúdo que você estudou na disciplina do dia anterior. Então, por exemplo, segunda é dia de estudar direito penal, terça é dia de estudar direito civil. Então, na segunda, você vai produzir o seu resumo, vai produzir os seus apontamentos acerca da disciplina de direito penal. Na terça-feira, você vai estudar o direito civil, produzir o seu resumo de direito civil e vai reservar alguns minutos, 5, 10 minutos, para rever o resumo que você fez da disciplina de direito penal. Na quarta-feira, se você for estudar direito do trabalho, você vai fazer a revisão do conteúdo que você estudou na terça, no caso, a disciplina de direito civil. E assim por diante, você vai organizando a sua rotina. Perceba, a matéria do dia, você resume, você faz o seu mapa mental, você vai estudar ao longo dos minutos que você reservou para isso. E a matéria que você estudou no dia anterior, você vai pegar o resumo que você fez e vai revê-lo. Dessa maneira, você sempre mantém as matérias que você tem estudado em dia, você mantém organizado todos os conteúdos. Então, adquira o hábito de estudar, crie um cronograma de estudos, faça mapas mentais, faça resumos e, por último, faça a revisão dos resumos. Se você estabeleceu uma rotina assim de estudo, você vai ver que você vai criar ao longo dos dias o hábito e até mesmo o prazer de poder estudar e de aperfeiçoar essa rotina ao longo das semanas, ao longo do mês, ao longo do semestre. Ou você que já concluiu a graduação, mas se prepara para um concurso, terá muito mais facilidade de organizar a sua rotina de estudo. O importante é não deixe de estudar, não deixe de colocar a sua leitura em dia, porque o curso de Direito é um curso que demanda esse tipo de dedicação e faz toda a diferença você atribuir ao longo dos semestres, ao longo do seu curso, essa dedicação no profissional que você se tornará no futuro. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Em breve nós teremos mais dicas de estudos.